A senadora do meu estado, lá do bairro de Cobilândia, ex-vereadora competente de Vila Velha, combatente na defesa da mulher no meu estado, a nossa querida senadora Ana Rita. Obrigada, senhor presidente, senador Magno Malta. Quero cumprimentar aqui as colegas senadoras, os colegas senadores, cumprimentar a deputada Lauriette, que se faz presente aqui nesse momento, e é com imensa satisfação que ocupo a tribuna para homenagear as mulheres e parabenizá-las pela marca que empreendem na resistência à desigualdade existente em nossa sociedade brasileira. Comemoramos no último sábado, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. A data é uma oportunidade para refletirmos sobre o lugar ocupado pelas mulheres e lembrarmos que igualdade entre mulheres e homens é um processo em permanente construção. O 8 de março é uma data para refletirmos sobre a necessidade, a importância e a urgência de seguirmos na luta incansável pela conquista e garantia dos direitos da mulher, seja na vida política, profissional, social, mas principalmente no respeito à convivência pacífica e isonômica entre mulheres e homens. Mais do que isto, é um momento de reflexão para lembrarmos que o Dia da Mulher é todo dia. Neste sentido, quero afirmar que temos muito a comemorar. Elegemos a primeira mulher presidenta da República, um marco em nosso país, e tenho certeza que esse feito irá se repetir nestas eleições. A presença das mulheres na política, cujo percentual ainda é pequeno, tende a crescer. A campanha Mais Mulheres no Poder, lançada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, com apoio do Congresso Nacional, pretende ampliar a nossa participação em todos os espaços de poder. Os indicadores sociais também informam que a vida das mulheres tem melhorado em nosso país. Conforme os dados da última Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, o PNAD, houve aumento da escolaridade feminina e cresceu a presença das mulheres no mercado de trabalho. As mulheres também estão tendo mais acesso à internet, à casa própria, a bens de consumo e a programas de melhoria de renda. Esses resultados são fruto dos programas desenvolvidos pelo nosso governo, iniciados no governo do presidente Lula e continuados e ampliados pela nossa companheira presidenta Dilma. Nos últimos 2 anos, as mulheres foram as mais beneficiadas por programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Melhor e o Bolsa Família, ao tornarem-se prioritárias no recebimento desses programas. Para exemplificar, em caso de divórcio ou separação, a casa ficará com a mulher, por uma razão óbvia. É ela que, em geral, fica com os filhos e filhas. A mulher também é protagonista no maior programa de transferência de renda do país, o Bolsa Família. Mais de 92% dos repasses do programa Bolsa Família é pago às mulheres. Elas têm a preferência na titularidade do benefício, pois é a pessoa da família responsável pela execução direta dos gastos com alimentação e filhos. Dos 4,5 milhões de empregos com carteira assinada, gerado nos últimos 3 anos, portanto, no governo da presidenta Dilma, 2,3 milhões foram ocupados pelo sexo feminino. Essas iniciativas favorecem o exercício da cidadania feminina e incentivam o protagonismo das mulheres. É importante lembrar que, em grande parte do país, a chefia da casa é exercida pela mulher e se intensifica quando ela se separa ou quando é mãe solteira. Além disso, cerca de 40% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres.
Isto revela o acerto das políticas públicas destinadas à população feminina, ou que priorizam as mulheres como beneficiárias. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, Pronatec, Brasil Sem Miséria, no qual 67% são do gênero feminino, dentre profissionais em diversas áreas, inclusive na construção civil, como pedreiras, carpinteiras, armadoras de concreto, isto é, em profissões que eram tradicionalmente masculinas. Além de inserir as mulheres nessas profissões, o governo federal está quebrando estereótipos e ampliando a cidadania feminina. No Crescer, que é o Programa Nacional de Microcrédito do governo federal e uma das estratégias do Plano Brasil Sem Miséria, o gênero feminino também merece destaque. Mais de 70% do público atingido pelo programa é de mulheres. São empréstimos que servirão para empreender, ajudando no desenvolvimento do nosso país. A priorização das mulheres nas políticas públicas significa o reconhecimento do papel da mulher na responsabilização das famílias e de sua força e presença no desenvolvimento econômico e social do Brasil. No entanto, persistem muitos desafios para a plena cidadania, para a plena igualdade. A diferença salarial entre homens e mulheres preocupa. As mulheres ainda recebem menos que os homens, cerca de 70% dos salários deles, e preocupa o fato de que essa diferença é maior quanto mais elevado é o nível educacional. Assim, embora as mulheres sejam mais escolarizadas, elas recebem menos que os homens pelo mesmo trabalho realizado. Da mesma forma, há um afunilamento nos cargos mais elevados e isso deve mudar. Políticas de equidade de gênero também devem ser elaboradas em todas as empresas, públicas e privadas. Da mesma forma, no sistema de justiça, cuja presença feminina em órgãos de decisão, como no Supremo Tribunal Federal, no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional de Procuradores Gerais, é ínfima. Há necessidade de uma clara política de equidade de gênero para preenchimento de vagas. Outro aspecto que ainda preocupa é a persistência da violência contra mulheres no Brasil. Conforme diagnosticado pela CPMI da Violência contra a Mulher, da qual fui relatora, é necessário que estados e municípios elaborem políticas públicas destinadas a enfrentar essa chaga social. Mas merece destaque o programa Viver Sem Violência, lançado pela presidenta Dilma. Um investimento de 226 milhões de reais para prestar todo tipo de assistência às mulheres em situação de violência na chamada Casa da Mulher Brasileira. A casa é um espaço que reunirá delegacias especializadas de atendimento à mulher, juizados e varas, defensorias, promotorias, equipe psicossocial, como com psicólogas, assistentes sociais, sociólogas e educadoras, para identificar perspectivas de vida da mulher e prestar acompanhamento permanente, e equipe para orientação ao emprego e renda. A estrutura física terá brinquedoteca e espaço de convivência para as mulheres. Por fim, senhores senadores e senhoras senadoras, gostaria de citar algumas iniciativas do Congresso Nacional em defesa das mulheres. No ano passado, aprovamos neste plenário a Emenda Constitucional 72, que iguala os direitos das trabalhadoras domésticas ao dos demais trabalhadores. Com a promulgação da emenda, em 2 de abril de 2013, a categoria, formada em sua imensa maioria por mulheres, passou a contar com direito à jornada fixa, hora extra e intervalo de descanso. A regulamentação dos demais direitos das trabalhadoras domésticas e dos trabalhadores domésticos
básicos, como recolhimento do FGTS por parte do empregador, multa rescisória e seguro-desemprego, foi aprovado em 11 de julho pelo Senado no PLS 224 de 2013, que é complementar, que agora tramita na Câmara dos Deputados. Destaco também 4 projetos da CPMI da violência contra a mulher aprovados em agosto do ano passado no plenário do Senado, que beneficiam as mulheres vítimas de violência. Um deles classifica a violência doméstica como crime de tortura. Outro institui o auxílio previdenciário transitório para mulheres que corram risco social provocado por situações de violência doméstica e familiar. Um terceiro fixa o prazo de 24 horas para que o juiz e o Ministério Público analisem o pedido de prisão preventiva de agressores. Por fim, o 4º projeto insere nas diretrizes do SUS a organização de serviços especializados no atendimento às mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, como atendimento psicológico e cirurgias reparadoras. Todos os projetos tramitam agora na Câmara dos Deputados. Aqui faço um apelo para que sejam apreciados e aprovados o mais rápido possível. Faço questão também de destacar outros importantes projetos que a CPMI propôs em seu relatório final e que tramitam no Senado e também na Câmara dos Deputados. Um dos projetos é o que define o crime de feminicídio, que é o assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres. Outros 2 projetos prevêem a criação de um fundo para o enfrentamento da violência contra a mulher e o segundo destina parte dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional à manutenção de casas-abrigo e acolham vítimas de violência doméstica. Menciono ainda a aprovação da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, proposta pela CPMI e aprovada pelo Congresso Nacional. Todas estas iniciativas demonstram a preocupação do governo federal e do Congresso Nacional para assegurar os direitos das mulheres e o fim de todas as formas de discriminação que ainda enfrentamos. Senhor presidente e demais senadores aqui presentes, eu faço este pronunciamento em comemoração ao dia 8 de março. Sabemos que o Dia da Mulher são todos os dias, mas esta data é uma data que nós celebramos as nossas conquistas, mas também fazemos as nossas reivindicações e as nossas lutas. Eu quero dizer que no Brasil inteiro, no dia 8 de março, diversas manifestações ocorreram em diversas cidades brasileiras. No meu estado, tivemos uma importante manifestação na cidade de Vitória, em uma das regiões onde o índice de violência também é muito alto, na região da Grande São Pedro. Eu estive particularmente no município de Rio Bananal, município do interior do estado, que também fez uma homenagem às mulheres, e participei também de uma atividade em Vila Velha, que é a abertura da campanha da fraternidade e que o tema também da violência contra as mulheres se faz presente, e é um pronunciamento que eu farei amanhã à tarde aqui da tribuna do Senado. Mas eu quero destacar, senhor presidente, que muitas das conquistas que nós temos hoje, que é fruto do nosso governo, do governo do presidente Lula, do governo da presidenta Dilma, mas que no governo da presidenta Dilma nós ampliamos muito as políticas públicas de atendimento às mulheres. Na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social, em diversas áreas. Então faz uma grande diferença quando temos uma mulher ocupando espaço de poder. Porque nós mulheres, senhor presidente, com todo respeito aos homens, nós temos o compromisso e a responsabilidade de defender aquilo que é específico das mulheres e que muitas vezes passa despercebido por uma
por uma parcela significativa dos nossos homens. É claro que tem muitos homens comprometidos com a luta das mulheres. Nós tivemos recentemente uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, onde nós trouxemos o deputado Edgar Preto, do Rio Grande do Sul, para falar da sua experiência na organização de homens pelo fim da violência contra as mulheres. E é uma experiência que está sendo replicada em diversos estados brasileiros, em diversas cidades brasileiras, onde as câmaras de vereadores estão criando as frentes parlamentares de homens pelo fim da violência contra a mulher. É importante termos parlamentares, homens e mulheres comprometidos com a causa das mulheres, e que são muitas. Nós temos passos importantes, mas ainda temos muito o que fazer. Então eu quero aqui fazer esse destaque, agradecer ao governo da presidenta Dilma, que tem sido firme nessa luta, mas reconhecemos que ainda tem um caminho longo pela frente, que muita coisa ainda precisa ser feito. Se depender da força e da organização das mulheres, nós sabemos que nunca vai faltar a força, a luta, a organização, o empenho, a dedicação e a determinação das mulheres brasileiras para que possamos cada vez mais construir um Brasil melhor, um Brasil com igualdade em todos os espaços e um Brasil onde as pessoas possam viver com dignidade e respeitando uns aos outros, homens e mulheres, se respeitando e vivendo em harmonia. É isso que eu gostaria de enfatizar neste meu pronunciamento. Agradeço aqui a oportunidade. Muito obrigada, senador Magno Malta, que preside a sessão nesta tarde de hoje. Muito obrigada.